Bom dia. Antes de falar qualquer coisa, eu peço já desculpas pelo meu português, porque não é a minha língua nativa. E qualquer erro, vocês me desculpem se eu for falar um erro em português. Começando, eu queria agradecer ao senador Paulo Paim por ter recebido todos nós aqui, a equipe que está trabalhando junto, o professor Ivaí, que a gente considera ele o pai de todos os estudantes africanos aqui em Brasília. Ele é um pai para a gente, todos nós. Quero agradecer ele. A maioria de nós está aqui sem família e ele representa a família aqui para a gente. E a pauta, eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Começando, eu sou Ammar Abdelaziz Hassan Saleh, aluno sudanês. Só para falar, estou graduando na UNB na Engenharia Mecatrônica. E eu sou do Sudão, como vocês estão vindo. Começando. O Sudão é um país, era um dia o maior país da África, tamanho, e passou por muitas dificuldades políticas, conflitos, e acabou em 2005, tinha uma guerra civil, e acabou no ano de 2005, e com o acordo do país que teve no ano de 2005, no ano de 2011 passou por um referendo para decidir se o país vai continuar um país ou vai dividir em dois países, e acabou separando no ano de 2011. O Sudão é um país que fica no nordeste da África, formado pelos 17 estados, a língua oficial é árabe, o capital é Khartoum, a população é de 33 milhões e a área é de 1 milhão e quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Era o primeiro e agora é o terceiro maior da África. O interessante é que o Sudão é o ponto de encontro da África com os países árabes e os países árabes com a África. Por quê? Porque é um país onde as duas culturas se encontram e isso acaba refletindo no povo e na cultura e na formação do país em si mesmo. Começando pela história do Sudão, podemos considerar que uma das civilizações mais antigas no mundo, creio mais antiga ainda que a civilização faraóica no Egito, a Núbia, que pouquíssimas pessoas conhecem no mundo, mas o interessante é que no Sudão tem mais de 200 pirâmides. E a maioria das pessoas aqui acho que não conhecia isso, não sabia, porque ainda não é divulgado, porque a mídia está muito fraco em relação a esse assunto. Marawi era a primeira civilização que teve, uma das mais antigas que existia na África. E a vida era toda na margem do Rio Nilo. O Rio Nilo é a base da vida no Sudão. O Nilo Azul, vindo da Etiópia, e o Nilo Branco subindo do Lagoa Vitória, na Uganda, passando pelo Sudão, se encontram no Khartoum e formam o Nilo, que a gente conhece, que é mencionado na Bíblia, no Torá, no Alcorão, em todos os livros sagrados aí, Rio Nilo. Uma civilização bem antiga, durou 1.250 anos no Vale do Rio Nilo. É um dos maiores sítios arqueológicos da Núbia, uma das primeiras civilizações da África. Começando pela economia, a economia era totalmente dependente da agricultura e passou a depender muito do petróleo e graças a Deus está voltando agora a depender de novo da agricultura, porque petróleo acaba. E petróleo acaba e você fica assim, a hora que o petróleo acaba todo mundo vai ficar falando, e agora? Porque é muito fácil, dinheiro é muito fácil, petróleo. No setor da agricultura, o goma árabe, a maior riqueza que tem, 80% da goma árabe, que é o produto essencial na produção de muitos produtos alimentares, por exemplo, a Coca-Cola, todos esses refrigerantes, depende totalmente nesse produto. A economia sofreu muito, porque a economia do Sudão passou por várias dificuldades e vem passando mais de 15 anos de sanções econômicas pelos países, por exemplo, igual os Estados Unidos, países europeus, mas mesmo assim a economia vai superando e vai crescendo, mantendo um ritmo de crescimento muito alto. Outro base também da economia é o ouro.
O ouro agora o Sudão está subindo para sendo o terceiro maior produtor de ouro na África, atrás da África do Sul e Gana. Chegando no etanol, não dá para passar sem mencionar que o maior parceiro do Sudão é o Brasil, com certeza, sendo o primeiro país africano a começar a produzir e exportar etanol para países europeus, com certeza com a ajuda técnica do Brasil. É uma parceria enorme. A relação com o Brasil, do Sudão e Brasil, é a relação jovem, ainda de 10 anos. A embaixada foi aberta aqui uns 2 anos, do Brasil lá uns 8, 7, por aí. Mas mesmo assim está virando um parceiro grande do Sudão no setor da economia e energia. O rio Nilo, essa imagens falaram que a imagem vale mais de 1.000 palavras. Vou deixar passar umas imagens. Essa é a capital, a cidade de Khartoum. Nilo branco e Desculpe aqui o meu desconhecimento. Nilo branco e Nilo azul. Então, infelizmente não tem um mapa explicando, mas o seguinte, o Nilo Azul é chamado Nilo Azul porque a água dele é muito escura. Vem com muita terra, a água vem cheia de terra, aí é muito escuro, que vem subindo da Lagoa Tana da Etiópia. E o Nilo Branco, ele vem subindo do sul da Lagoa Água Vitória. mais transparente. Água mais transparente. E eles se encontram nesse ponto aqui para formar o Nilo, para o Nilo seguir até o Egito e depois para o mar Mediterrâneo. Como te falei, a música, eu acho, é dependente totalmente, porque a herança é uma herança afro-árabe. Aí isso acaba refletindo muito na cultura do país, até nos vestimentos, roupa tradicional e tudo isso. Todos os fotos facilita para não falar muito. Sudão, hoje em dia, você vai abrir no Google e você escreve o Sudão. Parece o quê? Parece miséria, dificuldade, crianças, fome. Mas isso tem em qualquer lugar do mundo. E a gente acha até certo ponto que é injusto com a África. Porque você vai abrindo qualquer TV internacional, a mídia, qualquer uma. Sendo qualquer uma delas, você vai abrindo o que eles mostram da África. Primeira coisa, tem guerra, tem povo morrendo, tem fome, tem miséria, mas isso que tem em qualquer lugar do mundo. A gente acha que a gente tem que começar a refletir mais sobre como é que é o lado positivo da África. Porque o negativo, a gente tem mais de 50 anos por falando do lado negativo da África e dos países africanos. Essa África que ninguém realmente mostra pra gente, e inclusive aqui no Brasil ainda, eu sei que até com os países falantes em português melhora um pouquinho porque já tem a língua ajuda. Agora os países que ainda não falam, os países africanos que não são da língua portuguesa, os países francófonos, anglos, os países falantes em língua árabe, ainda a gente não conhece muito aqui no Brasil. Tem uns amigos meus que ainda, quando eu falo do Sudão, eles perguntam onde que é. Eu tenho que explicar ainda que é na África, tudo isso. Muito obrigado, agradeço pela atenção, obrigado. Muito bem.